Estamos já em novembro, o penúltimo mês deste ano tumultuado e difícil e sofrido, ano de 2020. Passa também este. E aqui estou, meu irmão, minha irmã, para convidá-lo, para rezar, para a leitura orante. E para ela é preciso que conheçamos a palavra que inspirará a nossa oração. E a palavra do Evangelho deste domingo, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. É uma solenidade. Solenidade é uma linguagem que se aplica a um domingo, ou evento, ou data, cuja grandeza de sentido reveste-se de uma particular grandeza, muito elevada. Temos a festa, temos a memória, a festa e a solenidade em liturgia. Solenidade é a mais elevada, solenidade de Todos os Santos. E a palavra do Evangelho para esta solenidade, nesse ano B, é Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, o conhecido texto das bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar. E os ensinava dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, do Evangelho deste domingo, dia de Todos os Santos. Santo. Santo não é aquela figura beata, que não erra, com um estilo todo marcado por formas de uma exterioridade pia, como se não participasse dos dramas da história do mundo e se vivesse numa realidade supraterrestre, marcado apenas por virtudes. Não. No início do cristianismo, o santo era o batizado, era o amigo de Jesus Cristo que fazia parte de uma comunidade. Mas quem é santo? Segundo ou como cultivamos em nós a santidade segundo a palavra do Evangelho? Observemos deste Evangelho as bem-aventuranças.
Vendo as multidões, subiu a montanha, aproximaram-se os discípulos e pôs-se a falar e ele os ensinava. A santidade começa quando dispomos-nos a ouvir a voz do Senhor. É aí. Santo não é o perfeito, é aquele que coloca Deus no centro de sua vida. Não é quem não erra, é quem em tudo pretende dar uma resposta a Deus. Não um Deus distante, é um Deus que participa dos passos humanos. Por isso, por causa de Deus, aproximo-me também do irmão. Então, felizes ou bem-aventurados são os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Houve muitas explicações, muitas páginas, muitas possibilidades. Espírito. Espírito é aquele centro humano das decisões, aquela força que nos move a assumir decisões. Digamos assim, felizes os que decidem ser pobres. Não é a pobreza, miséria, não é. É felizes aqueles que escolhem ter Deus por rei. Não o cifrão, não o sucesso, não o triunfo, não vaidades, não arrivismos, não querer vencer os outros. É quem tem como rei seu Deus. Pobre é aquele que não tem. Então, não é um mísero, é aquele que não busca as riquezas ou os acúmulos. É aquele que vive para responder positivamente a Deus. Tenha Deus por rei. Eis a santidade. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. De que mansidão fala aqui? Não é uma espécie de candidez lânguida. Não. É aquele que mesmo diante das situações de injustiça nunca escolhe a violência como alternativa. Não cai na tentação da violência, ou das palavras rancorosas, ou das reações impetuosas. Porque herdarão a terra. Deus é que vai dar, garantir e assegurar o futuro dos que escolhem a paz, dos que não são violentos. São felizes, ou seja, são portadores em si mesmos das alegrias de Deus. Bem-aventurado ou feliz é aquele que leva em si as alegrias do próprio Deus. As alegrias podem vir da euforia, do álcool, do triunfo, do sucesso, do acúmulo de riquezas, mas a alegria bem-aventurada é aquela alegria que procede do encontro com Ele. Senhor, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não é aqui aquele dolorismo, como é bom a aflição. Não há alegria na aflição. Mas de que aflição fala aqui, então? É aquela que se aflige porque sofre diante do sofrimento dos outros. Dói nele a dor do outro. Serão consolados porque, assim como Deus consola os sofridos, oferecerá sua consolação amorosa, sua vitória solidária, aquela de Deus. Serão consolados. Está no passivo, é Deus que fará isso. É a dor de quem sofre com a dor do outro. Num mundo de tantas desigualdades, estamos nos acostumando a ver a indiferença, como diz o nosso querido Papa Francisco, cultura da indiferença.
A indiferença diante do sofrimento do outro é excluir-se desta bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Fome. Morre, se houver fome. Sede é a morte. Fome e sede de justiça, de que justiça fala aqui? Não é uma justiça distributiva. É aquele modo de justiça misericordiosa que Deus quer revelar e quer oferecer. Quem encontra a vida, fome e sede, que busca saciar, conferir sentido para a própria existência, em propor e deixar-se alcançar pelo modo bondoso de Deus compreender as fraquezas de si e dos outros, tem desejo da bondade de Deus. Felizes os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Misericordioso não é aquele que tem dó, é aquele que sente uma profunda agitação face à necessidade que o outro tem da bondade humana. Ante o erro ou a fraqueza do outro, oferece bondade a quem precisa da bondade exatamente para reconstruir-se. Promove a reconstrução do outro através de gestos de benevolência amorosa. Os que têm, os que assim se portarem, serão também assim acolhidos por Deus. Puros de coração. Coração, centro das decisões, não é? Que não tem outra intenção senão aquelas moções mais singelas e límpidas para construir os outros. Não tem nenhuma outra intenção senão aquela expressão mais transparente de uma interioridade repleta da presença de Deus. Não tem outras intenções. Felizes os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. É muito bonita. Filho de Deus. Serão chamados. Deus assim os chamará, meus filhos. Filho não é apenas uma questão de consanguinidade, uma questão geracional ou biológica. Na cultura do tempo, o filho é o retrato do pai. Se alguém quer ver quem é o pai, basta olhar para o filho. Os que promovem a paz tornam-se retrato humano de um Deus reconciliador. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos agora, querido irmão, querida irmã, ao momento orante desse nosso programa. É leitura orante da palavra, é assim que chamamos. Claro, é o ato de sempre. Parece de uma repetição quase enfadonha. Sempre assim, sempre assim. É necessário compor nosso lugar interior, porque é na nossa interioridade, é a partir de dentro de nós que procuramos ou encontramos o próprio Senhor. Queiramos, pois, aquietar-nos, fechar os olhos, buscar uma posição que favoreça
o recolhimento e a intimidade conosco e com o Senhor. Mantendo os olhos fechados, queira respirar profundamente uma primeira vez, uma segunda vez. No silêncio do próprio recolhimento, tente sentir o seu ombro direito. Concentre-se aí, no seu ombro direito, no seu ombro esquerdo, no seu peito. As mulheres, os seios. Tente sentir os pulmões a planificar-se, inflar-se de ar. Concentre-se na própria interioridade para sentir o coração a pulsar, as pulsações, os batimentos. O sangue a circular. Respire profundamente ainda uma vez. Faça-o novamente, outra vez. E agora vamos juntos, eu e você, pedir que o Espírito Santo venha orar em mim. Paulo escreve, é o Espírito que ora em nós. Que seja assim também. Agora, Espírito Santo de Deus, és força, és amor do Pai e do Filho, és a vida divina que permanece na nossa história, no nosso presente, na nossa mente, na interioridade de cada um de nós, seguidores de Jesus Cristo. Faze dócil a nossa vontade, faze iluminada a nossa inteligência, faze sensíveis os nossos afetos ao amor do Senhor, para que possamos orar com profundidade, com intensidade, com verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo, meu irmão, minha irmã. Jesus viu as multidões. Podemos ver um bom grupo, um grande grupo. É tudo gente humilde, estropiados. Muitos seriam moradores de rua se quiséssemos usar as imagens do nosso tempo. Outros seriam excluídos por razões de toda a ordem. Seriam desempregados também. Procuravam o Senhor os que experimentavam a própria pequenez. E ele sobe a montanha. Podemos imaginá-lo, e os discípulos com ele. Contornam uma grande pedra, seguem por alguma espécie de caminho já percorrido por muitos outros, por alguma trilha, sobe. Sobe um pouco mais. Não é uma montanha muito elevada. Ele se deixa ver, e os discípulos em torno a ele, ei-lo sentado, bem-aventurado. Podemos até ouvi-lo. Ele fala em voz alta. Vamos imaginar aquelas cenas. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os operadores de paz, os que têm fome e sede de justiça. Talvez até algum passarinho cante por perto. É junto da natureza, junto à natureza. Os discípulos se entreolham. Bem-aventurados os que
têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que promovem a paz. Sempre bem-aventurados. Volto a insistir. Bem-aventurado quem é? É aquele que tem em si as alegrias de Deus. E lá estou eu a contemplar. E eu posso dar mais um passo agora. Agora eu subo com o Senhor. Ele me convidou a subir com Ele à montanha. A montanha é o lugar de encontro com Deus. Talvez isto exija de mim particulares esforços. Andei muito acomodado, até fisicamente não estou muito preparado. Mas Ele me convida, está a chamar-me a subir com Ele. E vou. Eu o vejo sentar-se, sou um dos 12. E ele começa a falar. Olha para mim. Bem-aventurados os pobres no espírito. Ao olhar para mim, ele olha para a minha interioridade e repete: bem-aventurados os pobres no espírito. Ele continua a olhar para mim. Bem-aventurados os mansos. O seu olhar talvez me questiona porque as alternativas à violência parecem me inspirar e os rancores parecem a me dominar. E ele me olha, não me cobra, mas o seu olhar fixo está a pedir de mim uma revisão na minha interioridade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ele me olha e reconhece em mim que eu tenho outras fomes. Às vezes vaidades, ou ambições, ou caprichos. E a saciedade que ele oferece é outra. Quem terá que mudar? Ele ou eu? Felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso faz-me recordar os julgamentos que fiz, pessoas que condenei. Ele parece ver e ajuda-me a recordar-me. O tipo de saciedade de quem julga é uma espécie de saciedade perversa e maldosa, mas ele não me condena, porém insiste. Se quer a alegria de Deus, age com misericórdia. Ele me olha. Bem-aventurados os puros de coração, e continua a falar a mim. Eu estou lá, com um coração sincero, mas também matizado ou tisnado, manchado de intenções que não são sempre as mais nobres, algum proveito. Ele não me condena, mas o seu olhar está a pedir uma revisão para que minhas intenções sejam límpidas e nobres e sublimes. Intenções de amar, sem qualquer benefício que explora. Bem-aventurados os que promovem a paz. Talvez ele saiba reconhecer em mim aquelas palavras que eu pronunciei e que produzi conflitos, contrastes.
E agora, ele para de falar e me olha. Talvez queira ouvir alguma coisa. Bem-aventurados os pobres. O que vou dizer a ele? Se as vaidades mancham, também não consigo compreender a mim nem os outros. Os que são mansos. E ele espera uma palavra minha sobre a minha interioridade agressiva. Se existe agressividade, ou se ignoro a dor dos outros, não tenho nenhuma fome de mudança, nem fome nem sede de justiça, de fraternidade. Talvez ele queira ouvir algum propósito meu. Agora é a hora de eu lhe falar. É a hora da minha oração.